Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é para responder a uma tag. Eu fui tagueada no canal da minha princesa, da Tami, da Literatami, e essa tag é a respeito de 20 fatos literários sobre mim. Então, como não vai falar exatamente da minha pessoa, né, ou das coisas que eu fiz na minha vida, mas remete à literatura, daí eu falei, acho que é bacana, isso aí eu vou responder com a maior alegria também, porque o que vem da Tami, não sei dizer não. Para ela sempre tudo. Então, vamos lá. Vou tentar responder, minha princesa. Me senti muito honrada de ter sido tagueada por você e eu espero que você goste das minhas respostas. Vamos lá. A primeira pergunta, o primeiro quesito, diz assim: eu sou fã incondicional. Olha, eu sou fã incondicional de Saramago, eu sou fã incondicional de Ítalo Calvino, eu sou fã incondicional assim, de muitos escritores, mas se eu tiver que elencar um, eu vou elencar o primeiro que fez com que eu mergulhasse numa literatura e que eu sim me sentisse mais adulta, que foi Érico Veríssimo. A literatura dele foi assim muito marcante na minha história como leitora, devo muito a ele. E também porque eu até já citei aqui no vídeo do canal que assim que eu me aposentar, ou sossegar o facho, eu vou reler a obra de Érico Veríssimo, já está comprada aqui, bonitinha, esperando só eu sossegar. E eu espero reencontrar todos aqueles personagens fascinantes que povoaram tanto o meu início na literatura e a minha adolescência e me fizeram sonhar tanto nos Pampas Gaúchos. Então eu vou escolher Érico Veríssimo para esse primeiro. Um livro que eu comprei pela capa. Um livro que eu comprei pela capa foi o Baldolino, do Humberto Eco. Eu já conheci algumas coisas dele, admirava muito Humberto Eco como pensador. E eu estava numa fase muito brega da minha vida e eu gostei muito desse prateado, esse azul, esses coisa que, enfim, e a hora que eu passei a mão aqui, eu não sei se todos os livros têm, mas a hora que eu passei a mão eu senti um relevo e parecia assim, um animal alado, um dragão, alguma coisa. E aí eu procurei os outros livros e não senti isso aqui nos outros livros. Aí eu falei, eu vou levar esse livro aqui que deve ser muito bacana. Aí já achei que isso aqui tinha um monte de coisa a ver. E também porque eu falei, depois se não, a capa não gostar tanto, essa aqui é a capa dele. É uma capa super bonita. Né? Aí eu falei, depois eu arranco isso aqui o dia que eu não gostar. Mas eu não gostei do livro. Então, eu deixei aqui, eu espero que se você um dia já leu Baldolino e teve uma impressão diferente da minha, conversa aqui comigo, porque daí eu vou saber se realmente isso aqui vale a pena. E eu tô totalmente enganada, mas eu não gostei. Terceiro, leitura que me custou mais tempo. Eu vou dizer que foi O Senhor dos Anéis, porque quando eu li em capítulos, que não chegava para mim a saga inteira, então ele demorava uns 15 dias para chegar aquilo tudo, e eu sofri horrores, porque eu queria terminar logo de ler, não tinha a menor condição. Então demorei muito por isso, mas não foi uma culpa minha, né? Porque realmente eu não tinha toda a saga do Senhor dos Anéis à minha disposição. Mas o livro mesmo que eu demorei mais tempo para ler foi Ana Karenina, Tolstói, porque além de ser um livro de fôlego, foi uma história assim que mexeu muito comigo, porque ela vivia num casamento tão infeliz, né? E ela se apaixonou, ela teve uma relação extraconjugal, mas principalmente me fez, na época que eu li, que eu era muito nova ainda, eu vinha desconstruindo aqueles valores, aqueles conceitos que me colocaram para a vida, tal, de que fidelidade é a mesma coisa que amor, e infidelidade é falta de amor, e que um casamento você tem que ficar sendo feliz ou infeliz, você tem que ficar nele a vida toda. E eu estava começando a desconstruir tudo isso, era muito jovem. E aí eu me identifiquei muito assim com uma pessoa que estava rompendo com um monte de coisas, né, e indo atrás das verdades dela, mas é uma pessoa extremamente amorosa com a família, que acreditava nas amizades verdadeiras, que acreditava no amor. Então eu achei aquela história assim fantástica. Eu falei, nossa, que mulher forte e tal. E aí eu demorei um pouquinho mais para ler, porque você vai arretando assim, pensando na pessoa, nas coisas que ela vem vivendo. Então assim, é um livro que eu demorei um pouquinho mais para terminar.
gênero literário que eu não suporto. Bom, eu posso dizer para você que eu não gosto nada de livro de autoajuda, porque livro de autoajuda é aquele negócio, né? Você, enquanto tá lendo, você tem a solução para tudo na sua vida. Quando você fecha, você não sabe mais o que fazer com aquilo. Então, assim, é o tipo da leitura que pra mim não toca muito bem e deixa pra lá, não curto. Agora, livro que eu não gosto mesmo é livro religioso. Por exemplo, livro espírita, ou livros evangélicos, ou livros... Eu não curto, assim, eu não fui agraciada com a fé, como o Guto Lanzoni, lá do Mão no Livro, falou muito bem, né? Eu achei aquela postura dele muito bacana. E também quando eu ouvi de Raquel de Queiroz, quando ela diz assim, eu não fui agraciada pela fé, mas se Deus quiser, um dia Ele vai me dar essa graça de poder acreditar. Então eu achei aquilo tão fofo, assim, porque não é um sofrimento para mim, absolutamente, né? Nem eu tento fazer com que as pessoas pensem da minha forma, mas também não gosto quando as pessoas insistem muito que eu pense como a delas nesse aspecto, porque a fé é uma disposição pessoal, ela não é uma vontade, né? Ela não é um desejo que você possa realizar. Não, eu vou acreditar nisso e vou começar a acreditar. Não, a crença é uma disposição interna e você tem que ter isso dentro de você. Então, uma coisa que me aborrece muito é quando as pessoas começam a me dar livros, principalmente livro espírita, dizendo, experimenta, eu acho que você vai gostar de ler. Eu falo, obrigada, eu não gosto disso, eu não me encontro nesse tipo de leitura. E tem tanta coisa que eu não li ainda que eu acho que eu não quero perder tempo, assim, com essas coisas, assim, eu prefiro um outro tipo de leitura. Não ofendendo ninguém, absolutamente, não quero ofender a crença de ninguém, é só a minha disposição, tanto para a crença quanto também para esse tipo de leitura. É uma leitura que eu não gosto, então eu prefiro ler outras coisas, né? A personagem, assim, que você ama. Bom, tem muitas personagens assim, que eu me encontrei na literatura e que eu me identifiquei assim com várias fases da minha vida, né? Então, a primeira que eu posso dizer é Emília, do Monteiro Lobato, claro, né? Porque eu não era tão espivitada quanto ela, mas eu tinha aquela vontade de aprender as coisas, questionar e etc. E adorava o jeito como ela fazia as inferências dela, as inquisições, etc. Eu adorava a Emília, achava ela ótima, muito sagaz. Então, foi assim, a primeira paixão literária foi a Emília. Em segundo momento, lógico, né, se eu admiro o Érico Veríssimo, eu adoro Ana Terra, que é a heroína da saga dele, né, e enfim, aquela mulher forte, né, guardo uma frase dela que diz assim, sempre que vai me acontecer, todas as coisas importantes que aconteceram na minha vida, nesse momento estavam ventando, ou alguma coisa assim, eu me lembro dessa frase dela. Sempre que aconteceu alguma coisa importante na minha vida, estava ventando. E eu tento sempre ver isso ao longo da minha vida, se por acaso venta quando as coisas muito importantes da minha vida também acontecem. Enfim, então na Terra, assim, eu tenho uma predileção, assim, por ela, muito grande. Outra que eu acho muito especial é a Maria Capitolina Santiago, que é a Capitu. Será que ela atraiu realmente Bentinho com Escobar? E eu me lembro quando eu li Dom Casmurro na escola, né? Porque assim a escola oferece para o ensino médio quando você não está tão preparado assim para ler Machado de Assis, né? E depois você vai ler Machado de Assis, você se apaixona pela obra, acha maravilhoso, tal. E nessa época de ensino médio, me ofereceram Machado de Assis, eu li. Tinha uma certa dúvida, porque assim, o que eu observava na história é aquela distância, aquela admiração, e que Bentinho dizia, Capitu, né, ela é muito mais mulher, Capitu é Capitu, mas ela é muito mais mulher do que eu consigo ser homem. E essa passagem me deu uma ideia do poder que ela tinha como mulher. E aí, quando a professora pediu para eu fazer uma reflexão sobre isso, eu falei assim, olha, eu acho que o Bentinho é homossexual e ele inventou essa história toda para desmoralizar a Capitu, porque ele nunca foi homem para essa mulher. Olha, eu fui parar na diretoria nessa vez.
16, 17 anos, uma coisa assim. Não é 16 anos de agora, onde as pessoas estão muito mais espertas, né? Eu não tinha toda a informação, não tinha com quem discutir, não tinha nada. E essa foi a minha percepção. E já acharam que eu tinha um grande problema, né? Já me levaram para a secretaria, já queriam chamar minha mãe, já queriam chamar meu pai, já queriam me expulsar da escola onde já se viu, desonrar Machado de Assis desse jeito. E eu continuei achando que Capitu é o ó do Borogodó, aqueles olhos de cigana dela. Aquela Capitu me encantou. Então, eu admiro, são os personagens assim que tem muita marca na minha vida. Depois outras, claro, elas foram chegando, né? Muitas delas, mas hoje que eu posso dizer assim com mais precisão assim, 3 que marcaram muito a minha vida. Editoras favoritas. Bom, eu não tenho assim exatamente uma editora favorita, não. Eu gosto de livros, né? Então, para eu dizer assim que a minha favorita mesmo era Kozak Naif, que para mim foi um marco, uma coisa assim excepcional. E, né, a maioria dos meus livros aqui são da Companhia das Letras. Eu gosto muito da Alfaguara, eu gosto muito da Rádio Londres, é uma editora pequena, mas assim, mora no meu coração, porque eu não tenho parceria nenhuma no meu canal, eu não recebo livro de editora, ao contrário dos meus pares aí, do pessoal aqui do Booktube, que vira e mexe, recebe um livro para fazer uma apreciação. Eu não recebo nada. Eu só recebi uma vez da Rádio Londres e agradeço muito a consideração. Gosto muito da Editora 34, que está me fazendo assim um grande favor, porque trouxe para cá as obras que não são mais traduzidas para o francês e depois traduzidas para o português. Isso era uma desgraça para quem gosta de literatura russa, né? Você tem que ler um livro, né? E cadê a ética da tradução, né? Já foi. Nunca li um livro que eu nunca li e me envergonho de nunca ter lido. Os Irmãos Karamazov. Dostoiévski, eu não sei porque eu tenho, tá aqui, ele olha pra mim, eu nunca li, morro de vergonha. Também Ulisses, de James Joyce, é outro livro que eu também me envergonho muito de nunca ter lido. Eu espero ler um dia. O que eu coleciono? Eu coleciono tudo que eu acho que é muito legal, mas eu não tenho muita, assim, tem essa coisa de coleção, né? Eu junto, mas eu não sou essa colecionadora que fico obcecada pelas coisas. Eu gosto muito de livro, eu gosto muito de marcador, eu gosto muito de caneta colorida, eu gosto... Agora, eu coleciono, assim, o que eu gosto de colecionar mesmo são lembranças. Isso, gente, não tenha dúvida. Isso pra mim é assim, o que mais me encanta, é colecionar lembranças, é colecionar histórias, é colecionar... pessoas na minha vida que me trouxeram coisas muito bacanas, reflexões importantes e que deixaram sua marca. Isso para mim não é melhor do que qualquer outra coisa. Como é que eu marco as páginas da minha leitura? Eu gosto muito de selecionar os marcadores que eu tenho de presente que as pessoas me dão. Então, quando eu começo uma nova leitura, eu venho aqui no meu potinho de marcador, que tem Felipe Ernesto, que eu amo os marcadores, tem a Glécia Veras, tem tanta gente que me mandou, tem a Tami, tem um monte de gente que me mandou marcador, tem a Isa. Aí eu pego o marcador que eu acho que assim vai me acompanhar naquela leitura e é uma forma da pessoa estar ali comigo, me acompanha. Não, por exemplo, o Felipe Ernesto, ele tem um monte de marcador de figuras literárias, etc. Mas quando eu escolho o marcador dele, eu não quero aquela figura literária exatamente. Eu quero o Felipe Ernesto ali comigo, vendo aquele... Então, assim, eu escolho a pessoa. Então, o marcador tá aqui representando a pessoa e é esse aí que me acompanha. Mas aí, na falta do marcador, eu uso o que tiver à mão, né? Porque eu não vou perder a forma de... Eu não vou perder ali a minha leitura se não tiver como marcar, o que tiver na frente para marcar, eu vou marcando. Bom, leio ao mesmo tempo. Olha, eu de vez em quando eu puxo sempre um livro para ler. Agora mesmo tem um Foucault ali do lado da minha cama, tem um Christian Dunker também, e às vezes eu coloco um Nietzsche só para me ajudar, e aí eu pego um livro de literatura, e aí chega de noite eu quero ler alguma coisa, eu passo mão no primeiro livro. Então, se do lado da minha cama tem sempre alguns livrinhos que não exatamente só o livro que eu estou fazendo leitura no momento, mas às vezes eu tenho vontade de ler alguma coisa diferente, eu vou ali, puxo, leio. Eu estou sempre lendo algum livro junto com outro livro, eu não tenho essa coisa de ler um livro, terminar o livro e pegar outro, vou lendo assim, sem compromisso. É tão bom a gente ler sem compromisso, né? Acho uma delícia tudo isso. No momento, o que eu estou lendo no momento? Pois é,
No momento, eu acabei de ler Pai Pai, do João Silvério Trevisan, que foi indicado pela Manu Hitz, e agora eu vou começar a ler um outro livro que também é do Desafio Livrada e hoje eu vou escolher. Então, nesse exato momento, eu não tô lendo nada. Acredita? Eu terminei de ler o livro hoje, o Pai Pai. Achei assim espetacular a leitura, adorei, Manu, obrigada. E agora eu vou pegar um livro do Desafio Livrada para eu dar continuidade para isso aí. Um livro que eu abandonei a leitura, muitos. De vez em quando eu perco a paciência, mas um livro que eu estava gostando da leitura, mas estava mexendo muito comigo, muito, Vida e Destino, que foi o livro mandatório do Desafio Livrada do ano passado. E era muito sofrimento, estava mexendo muito, não estava com o emocional muito bom naquele momento para ler o livro e eu acabei abandonando. E assim, mas foi um livro que realmente estava mexendo e aí não era exatamente porque eu não estava gostando da leitura. Eu vou retomar esse livro, certamente, mas eu interrompi a leitura e agora, até agora eu estou pensando assim, será que eu fiz certo de ter interrompido? Será que eu não tinha que ter enfrentado, né? Eu fico perguntando. Tatuagem literária. Gente, eu não tenho exatamente tatuagem literária, eu tenho 3 tatuagens. Elas não são remetidas diretamente à literatura, mas são tatuagens que elas trazem um lirismo assim para minha vida e acaba que tem alguma coisa a ver com a literatura, não é exatamente essa leitura. Bom, deixa eu explicar para vocês o que é. A primeira tatuagem que eu tenho aqui na nuca é esse Y aqui, em homenagem, claro, ao meu filho, que é uma das histórias assim que eu amo escrever, que é a minha história como mãe de uma pessoa que me traz amor, dor, solidão, alegria, felicidade, tudo que vocês possam imaginar. Porque a aventura de você ser mãe de um filho e lançar esse filho no mundo, passar pelo sofrimento do desapego, o sofrimento de não estar junto, de ser preterida, de ser buscada, de ser... Então todas essas emoções são coisas que mexem muito comigo e eu digo que isso aí é uma grande história que eu venho escrevendo. Então, na verdade, é essa história aqui do Y, né? Então vou dizer que é uma tatuagem literária, né? Então assim, é a história a minha história como mãe. Eu tenho uma flor de cerejeira, essa aqui é mais fácil de mostrar para vocês, mas tá aqui. Aquelas coisas que a gente não faz, né? Eu tive um relacionamento super breve, intenso, assim, sabe aquelas coisas que nunca vão dar certo na sua vida? E eu e ele fizemos uma burrada, fizemos assim, nossas iniciais aqui no pulso. E lógico, né? Era um relacionamento fugaz, aquele momento de, sabe, quando você tem... Sabe aquele momento de Britney Spears que vai lá em Las Vegas, se casa, no dia seguinte tá descasada? Eu tive esse momento também. E aí, quando eu me vi com aquela tatuagem, eu falei, agora, o que eu faço, né? Resolvi fazer umas flores de cerejeira em cima, porque a flor de cerejeira, a flor de sakura, ela tem um significado muito bacana, que é o significado é a beleza feminina, é o amor, é o recomeço, enfim. Então, todo o significado da flor de cerejeira seria aquilo para mim, né? Então, eu dei aquela chance de uma nova história para minha vida e um recomeçar sem fazer bobagem, aquela coisa, né? Me reconciliei, aí taquei aqui a flor de cerejeira. E essa outra tatuagem que eu tenho no pé, eu resolvi botar esse raminho de flor porque foi um momento tão difícil da minha vida, que eu tava passando esse momento tão difícil. E aí, o que eu procurei fazer? Eu coloquei flores porque é um desejo, assim, de que mesmo que haja muito espinho por onde eu tô passando, eu quero que pelo menos alguma flor me acompanhe, né? Que o significado da flor, né? Que é o desabrochar na delicadeza, no perfume, na beleza, né? Da vida, e aí que aquilo me acompanha apesar dos pedregulhos, do espinho. Então eu coloquei aqui no tornozelo. Então isso me remete também à história da minha vida, minha caminhada. Então aqui são histórias. E o que é literatura se não história? Então bora aí. Então essas são as minhas tatuagens literárias, que não são exatamente literárias, mas são histórias dos capítulos, do enredo, da narrativa da minha vida. Um livro que eu tenho várias edições. Eu tenho do Nietzsche, vários livros do Nietzsche com várias edições que eu fui comprando, fui vendo, enfim. Agora que eu tenho, assim, Crime e Castigo, eu tenho, que eu me lembre só,
Do Nietzsche que eu tenho mais edições assim. O meu gênero literário favorito eu não tenho. Eu gosto de uma história bem contada, eu gosto de uma boa narrativa e de uma matéria-prima maravilhosa, assim, excelente para se construir uma expressão literária em cima. Então, você não tem um gênero literário, não. Se você me der suspense, policial, um drama, eu vou lendo, eu gosto das boas histórias. Tá tudo certo. Nunca me presentei. Olha, eu vou te falar, não tem isso. Pode me dar o presente que você quiser. Eu posso gostar mais ou menos, mas o que eu vou gostar mesmo não é exatamente do presente, é da sua lembrança, é da sua presença, daquilo que você quer que eu tenha. Então, assim, até se for um livro espírita, como eu já ganhei, eu vou guardar, eu não vou me desfazer, eu vou deixar aqui na minha estante, eu vou me lembrar que foi você que me deu, e vou escrever atrás quando foi que eu recebi, quando que eu... Então não tem isso, não me presentei. Nossa, o presente, né, antropologicamente, é o símbolo de você se fazer, né, presente, né, se presentificar, se materializar ali como afeição, como... Então, assim, para mim não tem não me presentei. Por favor, me presentei com você, com seu carinho, com seu afeto. Eu vou gostar de tudo. Eu gosto de tudo. O que geralmente eu ouço quando eu estou lendo? Nada, porque eu sou muito dispersa, vocês não acreditam a dificuldade que eu tenho para prestar atenção nas coisas. A minha vida inteira foi matando um leão por dia, porque eu sou muito dispersa, eu tô aqui, daqui a pouco eu tô pensando lá, minha cabeça é um turbilhão, eu penso 10.000 coisas ao mesmo tempo, eu penso em realizar muitas coisas, então eu preciso de foco, de concentração, e se eu colocar uma musiquinha para ler, isso para mim não funciona. Eu sei que funciona para outras pessoas, eu sei que algumas pessoas colocam fone de ouvido, botam música clássica, botam rock, botam funk, para mim não resolve. Então cada um é um, né? Para mim não serve. Então, livro que eu li mais de uma vez, alguns. Não muitos, mas um livro que eu me recordo assim, de ter lido muitas vezes, né, foi A Garota Rebelde, a história da Yuzi, que eu já contei aqui pra vocês, que foi um livrinho assim que eu me identifiquei muito com a menina que era rebelde, que virou uma mocinha depois toda comportada, e eu me via, né, toda rebelde, um dia virar uma mocinha, né. Mas um livro que eu li mais de uma vez foi Crime e Castigo, que eu já contei aqui pra vocês, que eu li a primeira vez com a tradução para o francês e do francês para o português. E a editora 34 lançou Crime e Castigo e eu ganhei a edição. Quando eu fui ler, eu falei, nossa, eu não li Crime e Castigo, esse é um outro livro, eu fiquei maravilhada, como é que é você ler com tradução direta, né? Aí, lógico, eu não sei, eu não vou aprender russo para ler direto do russo, então assim, tendo só uma tradução, né, e não passando por outros, então eu me encantei com Crime e Castigo quando eu li pela segunda, eu já tinha me encantado pela primeira vez, mas quando eu li a segunda vez, aí foi uma coisa assim, foi um encontro maravilhoso. Nunca li e nunca lerei. Eu acho que eu nunca vou ler Zibe Gasparetto. Outra que eu também jamais acho que vou ler são esses livros assim, né? Como influenciar pessoas. Deus me livre de aprender artimanhas para fazer com que pessoas fiquem influenciadas pelas minhas ideias. Como fazer amizades, aqueles livros assim de como fazer, nem pensar, isso eu nunca vou abrir, nem morta eu faço uma coisa dessa. E por fim, quem que eu sugiro que faça, que responda essas 20 perguntas? Eu gostaria que todos, que vocês que me assistem, respondam aqui embaixo, ou que os booktubers, assim, que eu amo de paixão, que eu sigo, né, a Lilica, Mão no Livro, Utopia Literária, sei que a Camila do Viajando já fez isso, já curti lá, Camila, gostei do seu vídeo. A Literatame já fez, a Tamile, eu gostaria que a Isa fizesse, eu gostaria que a Mel Ferraz fizesse, também Redemunhando, a Nath, gostaria muito, o Cristian Assunção. Eu gostaria que todos vocês que têm canal, sintam-se todos tagueados, porque eu faço questão, me marquem, porque eu faço questão de conhecer esses 20 fatos literários sobre vocês. Eu vou ficar muito feliz se você puder me contar um pouco de você através da literatura, das suas escolhas, das suas experiências dentro dessa perspectiva. Então, sintam-se todos tagueados e eu espero
poder assistir todos esses vídeos e conhecer um pouco mais de vocês. E também, claro, né, eu gostaria, apesar de já saber algumas coisas, eu gostaria muito que o Yuri fizesse. Então, o Blog Livrada, não sei se ele vai assistir isso, mas eu vou deixar, eu vou avisar para ele que eu marquei ele aqui, que eu taguei, eu acho que ele não vai fazer. Mas é só um grande desejo meu de ouvir ele contar 20 fatos literários da vidinha dele. Uma vidinha que eu tô acompanhando desde que começou com o primeiro suspiro, o primeiro respiro, a primeira célula, primeiro tudo. Então, por que não também? Coisas de mãe. Então tá, gente, um beijo pra vocês. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Tudo de bom pra vocês, até a próxima e deixa aqui seus comentários, que eu vou adorar lê-los. Tchau, tchau.